Olá, contadores, empresários da contabilidade. O Sescom São Paulo, com as outras entidades contábeis do Estado de São Paulo, está promovendo um debate, um seminário sobre reforma tributária. Estamos com o professor Eurico Marcos de Santi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor da FGV Direito de São Paulo, coordenador do NFE, Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, vencedor do Prêmio Jabuti, melhor livro de Direito de 2008. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também com o nosso professor Nelson Machado, diretor do Centro CECIF, ex-ministro do Estado da Previdência Social entre 2005 e 2007, é consultor e professor na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Machado ocupou também o cargo de secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão e secretário executivo do Ministério da Fazenda. Bem-vindo, professor. Nesse debate, nós contadores somos os que executamos na linha final toda a legislação tributária. Então, o Sescom e as entidades contábeis do Estado de São Paulo estão, nesse momento, buscando o esclarecimento de todos os aspectos que estão no Congresso Nacional. Vou pedir inicialmente para os professores darem o seu parecer inicial, por que nós precisamos de uma reforma tributária nesse momento do país. Quem começa? Eu começo. Professor Eurico, por favor. O sistema tributário é fundamental para financiar o Estado, para financiar gastos públicos, despesas públicas, mas, além de tudo, é essencial para garantir o ambiente de negócios. Ou seja, quando eu tenho um sistema tributário ruim, ele acaba encarecendo os produtos brasileiros, ele acaba tornando inviável investimentos, ele acaba criando grande insegurança jurídica para as empresas e ele acaba tornando o produto brasileiro mais caro para exportação. Então, nós temos um sistema tributário brasileiro muito velho, muito antigo, implantado na década de 50, de um modelo muito antigo, muito primário de IVA. O IVA evoluiu muito nos últimos 50 anos e nós temos o pior sistema tributário do mundo. O contencioso tributário médio nos países da OCDE, da Europa, é 0,2% do PIB. Aqui no Brasil é cerca de 70% do PIB. Cerca de 140 vezes mais do que em qualquer um desses outros países. Então, o nosso desafio foi propor um novo sistema tributário que melhore o ambiente de negócios, facilite a vida do empresário e centralmente, ele é disruptivo no sentido que ele rompe a concepção de uma tributação setorial para fortalecer a ideia de quem paga tributo sobre o consumo é quem consome, é o consumidor, não é a empresa que paga o tributo. Obrigado, professor. Professor Nelson. Pois não. Queria só fazer um adendo no meu currículo, que além do que o professor Jorge leu, eu também sou técnico em contabilidade e me orgulho muito disso e queria cumprimentar os meus colegas de profissão, os colegas e as colegas neste momento. Muito obrigado, Jorge. Complementando aqui o que o Eurico já disse, eu gostaria de destacar que a necessidade da reforma tributária é para reduzir, ou melhor, eliminar o manicômio tributário, tantas vezes já dito em todos os debates e discussões. É absolutamente impossível, Jorge, conhecer as 27 legislações de ICMS, conhecer os 5.500 legislações municipais dos municípios, toda a parafernália do PIS/COFINS. Eu queria só dar um exemplo. Eu, quando deixei de ser contador e passei a ser auditor fiscal, eu fiz um concurso e, na época, o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, a gente sabia meio que de cor, né? Tinha os processos mnemônicos, assim, isenção, alface, almeirão, agrião, e a gente sabia esse negócio de cor. Hoje é impossível, até com a ferramenta Google você não acha as coisas que você está precisando.
Então, realmente, simplificar a legislação é fundamental. E o segundo ponto, além de eliminar toda essa parafernália de legislação, é a gente ter uma base ampla sobre a qual incide a tributação. A gente ter uma base fragmentada é o caminho da perdição, é o caminho da litigiosidade. Quando se constituiu, lá na década de 60, o modelo tributário que nós temos hoje, separando a tributação da circulação de mercadoria da prestação de serviço, isto foi algo que se revelou um atraso muito grande. Grande parte da litigiosidade é para discutir se tal coisa é mercadoria ou é serviço. Tal coisa, que tipo de mercadoria é. Hoje, com a desmaterialização da economia, nós estamos cada vez mais com dificuldade para separar. Quando você baixa um software, antes a gente comprava, ia ali, comprava um software, vinha um disquete, então era fácil pensar, tem uma mercadoria ali, me deram um disquete. Agora, você baixa da nuvem. E baixou o quê? Eu não vi nada, mas a partir do dia seguinte eu estou pagando. Que nuvem? No dia seguinte eu estou pagando. Então, veja, é algo realmente inadmissível. Nós precisamos ter um imposto que tenha uma base ampla sobre a qual vai incidir, que seja uma alíquota uniforme para todo mundo e uma legislação, uma única legislação para todo o país, para tributar o consumo de bens, serviços, direitos e materiais. Então, é por isso que a gente está propondo uma reforma tributária. Muito obrigado, professores. Nesse momento, como nós falamos, nós estamos entrevistando todos os autores e os técnicos das PECs que estão no Congresso. Eu gostaria que os senhores pudessem resumir a PEC 45 para o nosso público e diferenciar números gerais ou aspectos gerais da PEC 110 e da PEC 46, que também serão entrevistadas por nós. Por favor, professor, pode começar agora, senhor? Posso. Bem, aí é importante a gente ver um pouquinho de história. Nós, eu, professor Eurico, somos do Centro de Cidadania Fiscal e tem 6, 7 anos que nós estamos estudando os melhores sistemas de tributação sobre o consumo. E a partir desse trabalho, nós temos conversado com auditores, com empresários, com advogados, tributaristas, contadores, enfim, conversado com todo mundo para entender e buscar construir a melhor proposta. No ano de 2019, 20, o deputado Baleia Rossi pediu a nossa ajuda, nosso apoio, para apresentar uma proposta de reforma tributária que acabou tendo o número de 45. Né? Mas eu gostaria de falar agora o seguinte, a PEC 45, tal qual foi colocada inicialmente, ela praticamente não existe mais. Né? Depois de 2 anos de discussão na comissão mista, Senado e Câmara, o relatório do deputado Aguinaldo, a referência que nós temos é da PEC que está no relatório do deputado Aguinaldo. Eu vou falar basicamente algumas das linhas principais dessa PEC. A primeira questão relevante é que nós teremos a unificação, por essa proposta, a unificação dos tributos federais PIS, COFINS e ISS, estadual o ICMS e municipal o ISS. Então, juntando essas 3 esferas de governo, construir um imposto, que é o chamado IBS, que é um imposto do tipo IVA, ou seja, é um imposto que incide sobre o consumo final, mas que é cobrado ao longo da cadeia de produção e distribuição. Então, ele é cobrado ao longo da cadeia, com o sistema de débito e crédito, e o consumidor final é que vai efetivamente pagar o tributo. Então, essa é a primeira formulação. A segunda formulação desse tributo
é que ele tenha base ampla, como eu havia dito anteriormente. Ou seja, ele vai incidir sobre mercadorias, bens materiais e imateriais, direitos e serviços. Vai incidir sobre tudo. E a nossa proposta sempre, na linha da simplificação, é que haja uma alíquota uniforme, que não haja subsídio, não haja redução de base de cálculo, não haja... É o paraíso dos contadores. Não haja substituição tributária, não haja nada disso. Ou seja, então, isso é um imposto que vai ser efetivamente simples. Bem, é claro que a PEC 45, com o relatório do senador, do deputado Aguinaldo, ele fez alguns adendos, admitindo algumas situações diferenciadas para determinados setores. Faz parte do processo de negociação com a sociedade e com os empresários, né? Então, essa é a linha geral. Eu acho que o Eurico podia falar um pouquinho sobre a 110 para a gente fechar essa pergunta. Muito obrigado, professor. Tá bom. O processo que... Eu queria contar um pouquinho do processo, eu chego na 110. Na verdade, esse projeto começou com uma ideia dentro do núcleo dos fiscais da Fundação Getúlio Vargas, chamado Nossa Reforma Tributária. A ideia é que cada vez que o governo propõe uma reforma, enfim, alguém é convidado para propor uma reforma, tem um prazo para fazer uma reforma, dialoga pouco com a sociedade, entende pouco as empresas e vem um PowerPoint que ninguém sabe quem escreveu e todo mundo fica maluco para entender essa reforma. Nós, em 2014, nos reunimos, eu, Nelson Machado, Bernardo Api e Isaías Coelho, e propusemos fazer uma reforma tributária que partisse da sociedade, que a gente levasse essa reforma para o Estado. A base empírica de uma reforma como essa são 50 anos, Jorge, de experiência desse imposto, que é o imposto sobre o valor agregado, que foi se modernizando. Inicialmente era imposto que incidia sobre empresas, e depois, claramente, ele foi se tornando um imposto que tem uma translação perfeita através da não cumulatividade, ele incide efetivamente sobre o consumidor final. Então, há um grande processo de dessetorialização. Quem exerce atividade econômica, cada vez que nasce um fato gerador, nasce um crédito e anula-se débito e crédito. Então, quem exerce atividade econômica e produtiva não paga esse imposto, apenas arrecada o imposto. E ele aparece de forma transparente no destino, na nota fiscal do cidadão que está comprando. Isso é muito importante porque é o cidadão que está comprando que vai votar nas eleições municipais, estaduais e federais. Eu estou convidando o cidadão para se empoderar no debate sobre carga tributária. Hoje em dia se discute aborto, se discute multas de trânsito, pontos da carteira, e não se discute, através das eleições, carga tributária. Então, houve um processo evolutivo nesse sentido para a propositura da PEC 45. O CECIF é financiado por 12 grandes empresas, ele é blindado por um estatuto, ele não atende nenhum setor ou nenhuma empresa, mas no decorrer desses últimos 8 anos, nós discutimos todas as semanas, temos reunião com 12 diretores de empresa, apresentando as nossas propostas, e nós temos muita sensibilidade do que a sociedade quer, e além disso, a gente estabeleceu um grande debate, especialmente com os auditores fiscais, estaduais e municipais. E a partir daí, houve uma evolução, como o Nelson disse, foi pedido para que nós colaborássemos na elaboração da proposta da PEC 45, que eu diria que é a melhor PEC do mundo. Nós estudamos todas as experiências internacionais, o que deu certo, o que não deu certo. Está provado empiricamente que imposto sobre o consumo, quando eu reduzo a alíquota de um determinado bem, eu crio complexidade, porque eu tenho que provar que aquele bem é aquele bem mesmo. Eu crio distorções na competitividade, que eu acabo favorecendo um dado setor. E, além disso, aquilo não é repassado necessariamente para o preço. Acaba sendo embolsado pelo lucro de quem está praticando, está recebendo esse tipo de isenção. Na França, por algum tempo, foi oferecido uma desoneração para
alta costura, para beneficiar a alta costura. Depois de 2 anos foi verificado se houve alguma melhora nesse sentido. Não reduziram os preços, não aumentou a economia, nem o número de empregos. Ou seja, não teve efeito nenhum, senão a redução de imposto, favorecendo o empresário e aumentando a margem de lucro dele. Então, enfim, a proposta da PEC 45 é uma proposta que busca as melhores referências desses últimos 50 anos de evolução desse imposto sobre valor agregado. E os melhores desenhos estão na Nova Zelândia, na Austrália, que foi implantada há 10 anos, em São Tomé e Príncipe, que é recente, em Angola. São em pequenos países que foram alterados recentemente. Os IVAs da Europa são IVAs antigos, da década de 80 e de 90. Cada vez que eu dou um incentivo fiscal, é muito difícil modificar esse incentivo, especialmente em países consolidados, países grandes. A PEC 110 foi um processo político que foi sendo desenvolvido. Nós começamos com a PEC 45, passou 2 anos de debate, foi aprovada em maio de 2019 na CCJ. Depois houve uma ruptura desse debate com a sucessão do Lira, no lugar do Rodrigo Maia. Então, ele, enfim, encerrou a comissão mista que tratava desse tema e nós fomos procurados pelos estados, pelo CONCEFAZ, que estão, pela primeira vez, nós temos um alinhamento de praticamente todos os 27 estados, no sentido de propor uma mudança no sistema tributário. Os estados estão extremamente desconfortáveis com o resultado da guerra fiscal. No fim das contas, todos acabaram perdendo. Nós construímos um modelo em que, quando a gente separa serviço para o município, comércio para estados, indústria para a União, cria um conflito de competência entre os três e que, na verdade, consolidou uma guerra fiscal eterna entre todos os entes, que, na verdade, todos saem perdendo. Então, os estados nos procuraram, a gente trabalhou vários meses junto com os estados, surgiu a PEC chamada PEC Brasil Solidário, foi uma consolidação, um avanço técnico e de diálogo da PEC 45, foi aprimorada com o diálogo dos estados, e os estados procuraram o governo federal e um ajuste entre os estados e o governo federal ajustou uma ideia de um IVA dual, era algo desejado pelo então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, separar o IVA federal do IVA estadual e municipal, do IVA subnacional, e a partir daí essa união dos estados com o governo federal levou o texto do Aguinaldo Ribeiro, junto com o texto da PEC Brasil Solidário, fazendo uma consolidação com o texto da PEC 110 original do deputado Luiz Rauli, e surgiu a PEC 110. Nós demos uma entrevista recente para o Valor Econômico, de uma nota técnica produzida por nós, de cerca de 22 itens de comparação entre a PEC 45 e a PEC 110, praticamente 18 são idênticos. Então, praticamente nas 3, a ideia de um conselho que faz a centralização da arrecadação, a alíquota uniforme, legislação única. Quais são as diferenças? As diferenças são basicamente questões políticas, é basicamente a ideia do IVA dual e a politização necessária e o avanço político necessário das negociações, em que a PEC 110 já apresenta algumas exceções no que diz respeito à educação, saúde, agro, cooperativas. Então, ela se flexibiliza em razão da intenção do senador Roberto Rocha de conseguir aprová-la na CCJ, mas não houve oportunidade para tanto. Então, na verdade, basicamente a diferença entre elas, a 45 e a 110, é que a 110, digamos que ela foi avançando politicamente e, de alguma forma, degradando o ideal da 45, que o processo político é esse. Por isso a gente defende a 45, que é o ideal técnico, e a gente sabe que o que vai passar vai ser o possível politicamente. Legal.
na palavra dos professores, eu acho que uma das grandes críticas que nós escutamos no nosso dia a dia é que as PECs, e aí tanto a 110 quanto a 45, falam muito ou falam unicamente sobre a base consumo. E a sociedade brasileira, a forma de tributação brasileira, foi se complicando não só na base de consumo, como nas outras bases conhecidas, base de folha de pagamento, a base de renda, e existem vários problemas em relação a isso. Não seria uma questão de fazermos uma proposta não só do consumo, mas também para essas outras bases, como uma desoneração da folha de pagamento ou não, ou tirar um pouco do consumo, aumentando um pouco mais da renda? Qual que é a visão dos professores nessa questão? Porque uma das críticas é essa: olha, o governo apoia a PEC sobre consumo e vai resolver o problema dele, que hoje nós sabemos, o ST, vários problemas de base, PIS/COFINS, sobre ICMS, o Estado brasileiro perdeu sobre isso. Então, o que é a opinião dos senhores em relação às outras bases, folha e a base renda, por favor, e por que não se discute nesse momento isso? Professor Nelson. Bem, nós do CECIF, que somos uma entidade para pensar o sistema tributário, nós temos discutido, sim, a questão de renda e temos discutido, sim, a questão de folha. Apenas que nós entendemos, e o governo federal também entendeu assim, é que a reforma do imposto sobre o consumo, ele é muito urgente, porque o sistema de imposto do consumo atrapalha, atravanca o funcionamento da economia. Nós temos custo Brasil enorme para preparar os livros, preparar as guias, recolher, interpretar, contador para cá, advogado para lá, enfim, é um caos esse sistema. Então, se a gente consegue simplificar, reduzir a litigiosidade, ter crédito amplo, nós vamos melhorar muito o sistema, o aparato econômico. Então, por isso ela é muito importante, né? Agora, o outro aspecto é que uma reforma desta natureza implica em mudança constitucional. E mudança constitucional precisa de quórum qualificado, 2/3 do Congresso aprovando em 2 turnos esse negócio. Então, isso leva tempo. Além disso, a reforma do consumo tem um tempo de transição, que eu acho que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, se aprovado a reforma do consumo agora, no primeiro semestre, no segundo semestre, nós só vamos ter essa reforma em funcionamento daqui a 2, 3 anos. Que tem 2 anos de teste, tem que preparar a legislação complementar, tem que preparar o sistema informatizado, porque esse imposto não funciona sem um sistema profundamente informatizado. Não é fazer o imposto, depois correr atrás, fazer o SPED, fazer nota, fazer... Não. Ele tem que nascer e ser implantado já com o novo sistema. Então, leva 2, 3 anos aqui, ou talvez mais, para poder funcionar. Ao passo que a renda é uma lei federal. O imposto de renda é uma lei federal. E tem uma discussão, nós no CECIF temos uma discussão já bastante avançada, mas a gente nem está colocando para a sociedade, para o debate, para não misturar as fichinhas. No segundo semestre, se o governo entender que quer fazer a reforma sobre o imposto de renda, ele pode fazer, aprovar até o fim do ano e já vale para o ano que vem. Só precisa da anterioridade, em a noventena no máximo. A questão da folha também, nós temos várias discussões e propostas sobre a discussão sobre a folha, mas nós entendemos que é melhor concentrar na discussão daquilo que é mais complexo, mais difícil, aproveitar o primeiro ano de governo, onde as reformas normalmente costumam acontecer, e depois, na sequência, cuidar da questão da renda, da folha, que são realmente muito importante, porque o Brasil é um dos países que mais cobra imposto sobre a folha
e que menos cobra imposto sobre a renda. Dá para fazer um merge aqui. Quer complementar alguma coisa? Quero. Eu acho que o nosso grande objetivo, desde o começo, e discutindo com o nosso boarding de empresas, é qual a reforma mais importante, causa mais impacto na sociedade, no ambiente de negócios e traz mais investimento para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, é a reforma da tributação sobre o consumo. O imposto sobre a renda tem seus problemas, mas não causa impacto no ambiente de negócios. Muitas empresas não se instauram no Brasil porque não conseguem entender como pode incidir um ISS cumulativo em cada município, não conseguem entender o ICMS, a subvenção tributária, o PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, o IPI que incide sobre a indústria. Então, as empresas simplesmente não investem, não trazem suas sedes para o Brasil, porque tem completa insegurança do ambiente de negócios e sabem, instaurou a empresa aqui, passa 5 anos em uma fiscalização, lavra uma auto-infração de 1,5 bilhão e acaba o negócio deles. Então, é uma tremenda insegurança jurídica causada com isso. E uma reforma tributária sobre o consumo não requer nenhum investimento específico. Na verdade, o que ela faz? Ela limpa o sistema tributário, simplifica o sistema tributário, deixa neutro o sistema tributário, cria uma trava política para o aumento da tributação sobre o consumo, que hoje em dia é fácil aumentar a tributação sobre o consumo, que aumenta sobre a empresa, e a empresa passa para o consumidor final, que nem sabe que está pagando. Então, na verdade, a ideia de transparência para que o consumidor final tenha na nota fiscal quanto ele paga para a União, quanto paga para o Estado, quanto paga para o município, para que ele exerça o controle sobre a carga tributária sobre o consumo, já que ele é o contribuinte de fato desse tributo. Então, foi essa a opção. Mexer com o imposto de renda, nós temos uma proposta já desenhada, é hiper complexo, precisa só de lei ordinária, mas nós percebemos entre as várias empresas que nós discutimos que é muito difícil chegar a um denominador comum, em função das diferenças, dos planejamentos tributários, das triangulações internacionais. E mexer sobre a folha é uma necessidade muito clara para todos nós, todo mundo sabe o problema que tem a folha, mas o grande desafio é como que eu faço para reduzir a folha, que base de arrecadação eu vou tirar para reduzir a folha. A tributação sobre o consumo já é muito alta. Então, na verdade, nós entendemos que um bom balanço, uma boa ordem de situação é estar fazendo a reforma da folha junto com a renda, que é o imposto sobre a renda que pode compensar a redução da tributação sobre a folha, porque não dá mais para aumentar, além de 25%, a tributação sobre o consumo, que já é alta no Brasil. Obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, para nós agilizarmos o nosso tempo. Vou começar com o professor, aproveitar suas palavras. Justamente os 25%, e alguém já fala em 30% para isso. Será que o Brasil tem a cultura, né? Porque são tantos anos que muita gente nunca achou que pagou imposto, né? E até aquela declaração de isento, né? Será que nós temos a cultura de colocar 25%? Não vai criar um problema cultural também no consumo do povo brasileiro? Né? Qual é a sua visão, professor, em relação a isso? O problema cultural é falta de transparência, porque hoje em dia, essa Câmara eu pago 10% de IPI, pago 18% de ICMS, o cameraman que está operando aí certamente está cobrando, enfim, por essa atividade, eu tenho mais 5% de ISS, sobre isso incide ou 3,65% ou 9,25% de PIS/COFINS, ou seja, eu estou pagando 37% na prática nessa situação, mas só que quando vem a nota fiscal para o consumidor final, ele não tem informação nenhuma. Então a tributação sobre o consumo sobe, porque na verdade é uma tributação indireta que incide sobre a empresa e não sobre o consumidor. E quem vota não é a empresa, porque a pessoa jurídica não tem personalidade política. Quem vota é o cidadão. Então, infelizmente, a tributação sobre o consumo é alta no Brasil, porque ela não é transparente para o cidadão e não traz o cidadão para discuti-la dentro das assembleias, da legalidade, ela é negociada nos lobbies do Congresso a partir dos interesses setoriais. Então, a grande virada de uma proposta como essa é justamente os 25% foram calculados para repor a arrecadação. Atualmente, o sistema PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS
arrecada 750 bilhões. Para repor esses 750 bilhões, todo mundo pagando igual, a alíquota que foi projetada, na verdade, a partir da experiência de países parecidos com o Brasil, é uma alíquota de 25%. É alta? É, mas na França é mais alta que isso, na Dinamarca é mais alta que isso. Mas, enfim, lá é um sistema claro, simples, transparente e foi negociado com a sociedade. E a ideia qual que é? A partir do momento que eu falo, olha, você já está pagando isso, então você já está pagando 25%. A ideia desse 25% vai 2% para o município, 14% para o Estado, 9% para a União. Quando eu vejo o tamanho dessa nota, eu vou ficar revoltado. Aí eu vou começar a discutir para reduzir essa carga tributária, para melhorar a qualidade do gasto público, para melhorar a qualidade dos serviços públicos e para reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. Então eu politizo o tema da tributação sobre o consumo a partir da informação e da transparência. Obrigado, professor. Professor Nelson, diferencia para nós o IBS, o IVA, do atual ICMS, PIS/COFINS não cumulativo, que de alguma forma é um IVA, né? Mas explica para o nosso público aí qual vai ser, basicamente, o senhor já falou do crédito amplo. Fora isso, existe alguma outra diferença? Objetivamente, o nosso ICMS e o nosso IBS são aproximações, ICMS e PIS/COFINS, desculpa, são aproximações de um IVA. Por que são aproximações? Porque ele não, o ICMS e o PIS/COFINS não respeitam algumas condições básicas. A primeira delas é a não cumulatividade, ou seja, de não deixar acumular imposto na cadeia de produção. Tanto o PIS/COFINS quanto o ICMS permitem essa acumulação. Como é que eles permitem a acumulação? De uma maneira muito interessante. Primeiro, que já foi comentado aqui, tanto um quanto o outro, eles não dão o crédito amplo. Então, o modelo, se eu compro no ICMS, eu compro material de limpeza, não dá crédito. Por quê? Porque ele incorpora na mercadoria. Não dá crédito nem no ICMS, nem no PIS/COFINS. Então, se eu compro material, graxa, não sei o quê, eu tenho toda uma discussão se vai ou não vai dar crédito. Se não der crédito, você está acumulando aquele imposto no produto. Então, a primeira coisa é essa questão da não cumulatividade por não dar crédito. A outra coisa importante, outro aspecto importante, é que quando você investe, compra uma máquina, faz uma construção, compra um trator, enfim, qualquer coisa que você compre, no ICMS e no PIS/COFINS, isso vai dar crédito de maneira parcelada, pingada. Quando você exporta, tanto o PIS, COFINS quanto o ICMS, quando você exporta, não deveria onerar o exportador. Portanto, ele sai sem imposto e, para efetivamente não ter acumulatividade, ele tinha que receber de volta o crédito. Bom, eu desafio aqui um contador a me dizer que consegue receber o seu crédito acumulado com menos tempo que 3, 4, 5 anos. É um desafio. Não recebe, né? Não recebe. Então, essa é uma grande distinção com o ICMS e com o PIS/COFINS em relação à proposta de IBS que nós estamos fazendo. Uma proposta, tanto na 110 quanto na 45, é uma proposta que efetivamente desonera o investimento, desonera a exportação, devolve os créditos em, no máximo, 60 dias. Isso está em alguma das técnicas, outra não está, mas é montado um modelo que realmente permite a devolução, coisa que no ICMS, no PIS/COFINS, isso não acontece. Se eu tiver a oportunidade na próxima pergunta, eu gostaria de detalhar os mecanismos pelos quais a gente consegue devolver o dinheiro. Pode falar agora. Posso falar agora? Ótimo.
A proposta que estamos fazendo, tanto na 110 quanto na 45, é de que os créditos acumulados em função das exportações, em função de investimento, ou em função de variação de estoque, você compra mercadoria para prover o seu funcionamento por 6, 7, 8, 10 meses, você tem uma variação de estoque, você tem um crédito acumulado grande. Como é que a gente garante que devolve? Por conta, não é só de colocar na Constituição que devolve. Não basta a normativa jurídica, como diz o meu amigo Eurico. É preciso ter um modelo que devolva efetivamente, um desenho que efetivamente devolva. Como é que é o desenho hoje do ICMS e do PIS/COFINS? Você recolhe, esse dinheiro entra no Tesouro estadual, federal, e é igual você botar dinheiro naqueles negócios de ônibus antigos, tinha a boca de lobo. Você põe o dinheiro e não tira mais. É a mesma coisa. Você põe o dinheiro, é considerado receita do exercício, de acordo com a lei, da Lei 4.320, pertence ao exercício financeiro as receitas nele efetivamente arrecadadas e a despesa empenhada. Então, a partir daquele momento que entrou o dinheiro no caixa, é receita. Se a receita é computado no orçamento, é computado e gasto. Bom, mas esse valor que foi lançado como receita, do ponto de vista contábil, está incorreto. Porque esse valor, na realidade, não é receita. Por que não é receita do ente federativo? Não é receita, por quê? Porque o exportador tem direito ao crédito. Opa, eu já recebi como receita este ano. Aí, o ano que vem, quando ele vem pedir, eu vou ter que procurar disputar dinheiro no orçamento para devolver. Então, este é o centro da questão pela qual não se devolve. Porque ele entra como receita um ano e depois eu vou tentar recuperar isso no ano seguinte, em exercícios posteriores. Além, claro, nos estados tem a questão da guerra fiscal, que eu nem vou entrar aqui. Como é que nós vamos desenhar esse modelo agora? Esse modelo agora é desenhado assim. O IBS, ele terá um conselho federativo, onde participa União, no caso da 45, União, Estado e Município, ou, no caso da 110, só Estado e Município, constitui essa agência que vai administrar o imposto e vai ter uma arrecadação centralizada. Quando a empresa efetuar o recolhimento, ela efetua o recolhimento não para São Paulo, para Bahia, para o Espírito Santo, não, recolhe para essa entidade. E esse recurso fica nesta entidade enquanto se processa as operações B2B. Porque enquanto processa a operação B2B, o imposto que você recolheu aqui pertence ao comprador, ao adquirente, que vendeu e pertence ao próximo adquirente, e assim sucessivamente, até que se faça uma operação B2C, ou seja, diretamente com o consumidor. Aí é receita. Aí vai para o Estado, para a União, para o município. Enquanto não, fica nesta entidade com o seguinte lançamento muito simples. A hora que você recolhe, débito de caixa, todo mundo sabe disso, onde eu estou, né? Crédito do comprador, do adquirente. Ele tem o crédito tributário, ele é o titular. Então, com isso, a gente efetivamente, com uma norma clara e com um pequeno exercício de contabilidade, a gente garante que esse recurso será devolvido. Obrigado, professor. Agora vamos falar uma coisa que nos arrepia, nós computadores, que é o tempo de transição. Professor Eurico, poderia falar qual que é a ideia da PEC, o que é o tempo de transição? Jorge, eu podia só dar concluir a frase do Nelson. Eu tenho um esquema aqui que eu acho que eu consigo reproduzir falando. A ideia do IBS é que quem é contribuinte do IBS não é contribuinte do IBS, não paga o IBS. Não paga no sentido que ele não tem o ônus financeiro do IBS. O Vasco Guimarães, que é um professor português, ele chama de clube do IBS, que é um clube de privilegiados. É como se houvesse uma imunidade, e essa imunidade é garantida justamente pela não cumulatividade. A cada débito corresponde um crédito. Então, para dar um exemplo, imaginem um círculo que eu tenho o clube de contribuintes do IBS. E eu tenho um contribuinte de fora que não é contribuinte do IBS, porque é um pequeno contribuinte, vai do Simples Nacional, ele vende uma mercadoria de R$50
para uma empresa B que é contribuinte do IBS. Nessa transação, como a empresa A não é contribuinte do IBS, vende por R$50, não tem IBS. Então, B adquiriu uma mercadoria ou um serviços por R$50 e não houve incidência de IBS. Quando B vende para C, é uma operação entre dois contribuintes do IBS, ele vende por R$100 agora essa mercadoria. Quando ele vende por R$100, incide o IBS a 25%. Então, o adquirente, que é C, passa R$100 do valor do serviço ou da mercadoria, mais R$25 para B. E B arrecada, não para o fisco municipal, estadual ou federal, mas como o Nelson disse, para uma agência tributária nacional, para um conselho federativo, ele arrecada R$25. Pergunta, quanto B pagou efetivamente? Pagou nada. Ele recebeu do adquirente 25 e recolheu 25. Daí C vende para um consumidor final essa mercadoria por R$200. Incide 25% de IBS. O consumidor final vai estar pagando R$50 de IBS. Esses R$50 o consumidor final está transferindo para C. Ou seja, é o consumidor final que paga para C R$50, C recebe esses R$50, C tem direito ao crédito dos R$25 que ele realizou com a operação de B com C e ele arrecada R$25. Quando eu vejo a situação toda, o contribuinte B arrecadou 25 para o fisco, o contribuinte C arrecadou 25 para o fisco, o contribuinte B não pagou nada, o contribuinte C não pagou nada e quem pagou R$50 foi o contribuinte final. Então a ideia da não cumulatividade é justamente garantir que toda atividade produtiva e econômica não pague imposto. Se acumular crédito, devolve. Se exportar, está retido no Conselho Federativo, ele devolve imediatamente os R$50 para o exportador. Por que a transição? É uma questão de segurança jurídica. A gente está num sistema tributário há 50 anos e a grande lógica de desenvolvimento é oferecer incentivo fiscal. Incentivo fiscal para as montadoras, Zona Franca de Manaus, incentivo fiscal para colocar um centro de distribuição num outro estado, para fazer uma jogada com substituição tributária, enfim. E as empresas investem milhões acreditando nisso, ganham terreno, ganham incentivos, elas investem nisso. Enfim, é o Estado que está, de alguma forma, contornando a legalidade, porque existem regras para se oferecer incentivo fiscal, mas elas vão se consolidando e as empresas seguem esse investimento, porque se não seguirem esse tipo de fluxo, elas perdem competitividade. Então, é uma necessidade delas. Agora, o que acontece? A partir do momento que uma empresa investe um grande volume de recursos em função de um incentivo fiscal e eu tiro isso de uma hora para outra, enfim, eu crio uma grande insegurança jurídica, quebro empresas, crio uma série de circunstâncias. Então, acho que foi uma grande sacada desse modelo fazer alguma coisa muito parecida quando aconteceu com a inflação, a chamada URV. Ela fez uma transição de uma moeda fictícia, URV, que tinha um valor fictício, e com o tempo eu fui fazendo uma transição e as pessoas se acostumaram com essa moeda e se consolidou essa moeda. Então, a ideia é que, por algum tempo, eu mantenho o sistema antigo, eu mantenho no começo 80% do sistema antigo, 60% do sistema antigo, 40% do sistema antigo, 20% do sistema antigo, 10% do sistema antigo e depois ele desaparece. Por quê? Quando eu mantenho 80% do sistema antigo, eu mantenho 80% dos incentivos fiscais. 60% do sistema antigo, 60% dos incentivos fiscais. 40%, 40% dos incentivos fiscais, até que acabam os incentivos fiscais. Mas nisso eu tenho 5 anos para que a empresa possa se programar, possa investir e possa, enfim, encontrar outros rumos para o seu negócio. O que as empresas não querem e não admitem, isso foi uma negociação com as empresas. Nós temos, está ali no nosso site, quais são nossas empresas, todas praticamente têm incentivo fiscal. Elas falaram, olha, a gente não se incomoda em pagar alíquota única, a gente não se incomoda de pagar imposto,
Mas, pelo amor de Deus, faz devagarzinho. Me dá a oportunidade de rearranjar o meu negócio, de ter um tempo para poder rever meu investimento. Se eu mudar do dia para a noite, nós quebramos. Então, é uma questão de segurança jurídica e respeito ao contribuinte que acreditou nos incentivos fiscais oferecidos por União, Estados e municípios. Mas eu queria tranquilizar os contadores, porque o Jorge está preocupado na convivência, não importa nem porquê, mas na convivência de dois sistemas. O que eu queria dizer é que o sistema velho que vai estar em declínio, como o Eurico descreveu, é o sistema que nós conhecemos hoje, é o que nós já trabalhamos, é esse inferno que está aí, tá certo? Um novo sistema, ele é um sistema tão simples que vocês vão ter até preocupação em não abaixar a mensalidade. Por quê? Só vai ter uma legislação uniforme, tudo vai dar crédito, e o sistema vai ser absolutamente informatizado. Ele já vai nascer informatizado. Um sistema informatizado onde a contabilização é feita por blockchain, com trabalho difundido, onde todos terão o mesmo acesso. Então, veja, o trabalho que você vai ter nesse período onde vai acompanhar a transição é colocar apenas mais um campo na nota fiscal, mais um, que já tem tanto, um a mais, um a menos, não vai fazer a menor diferença, né, Jorge? Botar mais um campo dizendo quanto é que é o IBS. Tantos por cento de IBS, tanto de alíquota, tanto de imposto. Acabou. O resto tudo será feito automaticamente por esse sistema que já vai nascer informatizado. Esse sistema do IBS, ele não nascerá, ele não entrará em vigência se não tiver informatizado. Isso é uma necessidade. Qual é o prazo mínimo, professor? Pelo que eu entendi do professor Eurico, seriam 5 anos. Não tem, tecnicamente, não tem uma posição. Porque algumas empresas, situações, precisam de uma transição mais longa. Outras querem uma transição mais curta. Poderia dizer assim, aqueles que têm investimento feito, gostariam de ter uma transição mais longa para ir depreciando o seu investimento. Então, 5, 6, 7, 8, 10 anos é o melhor do mundo, né? Para aquelas que estão planejando fazer o investimento, quanto mais curto, melhor, porque ela já entra no sistema novo, já tem os benefícios do sistema novo, que desonera investimentos, denora exportação, devolve crédito e assim por diante. Então, esse é um jogo de fica e puxa, não é uma questão técnica. Eu diria que é mais ou menos igual aquela história do soldado que está na trincheira e o inimigo vem chegando. Aí ele grita assim, capitão, o inimigo está chegando, o que eu faço? Aí o capitão fala, saia daí o mais rápido que você puder, mas de maneira que não pareça que você está fugindo, nem tão devagar que ele te pegue. Essa é a questão que a gente... E Jorge, me permita uma informação importante. Acho que um dos grandes problemas que há na nossa legislação é o que eu chamo da maldição do lançamento por homologação. Além de você ter uma legislação hipercomplexa, 5.560 legislações de ISS, com 200 itens na lista distintos, 27 legislações de ICMS, PIS, COFINS cumulativo que incide sobre tudo isso, IPI, além de tudo isso, não é o fisco que interpreta. O fisco obriga o contribuinte a fazer a interpretação e depois ele tem um prazo de 5 anos para homologar se o contribuinte interpretou ou não corretamente. Você sabe o que acontece no limite desse prazo, sempre o fisco chega e autua com uma nova interpretação, uma nova novidade. Então, nesse sistema, morreu o lançamento por homologação. O contribuinte não interpreta mais a legislação. Quem interpreta é o fisco. Hoje em dia, o contribuinte tem que interpretar a legislação, informar o fato e pagar. Nesse modelo, como é que funciona? Ele só informa o fato através da nota fiscal eletrônica. Quem faz enquadramento do fato na legislação é o próprio fisco, que fica muito fácil. Qualquer que seja o fato, se é copo de água, é 25%. Câmara, é 25%. É serviço, é 25%. Então, o contribuinte informa o fato, o fisco faz a apuração e no final do mês ele devolve. Você tem tanto de crédito, tanto de débito.
Se tem mais débito que crédito, você paga. Se tem mais crédito do que débito, você pode pedir de volta, porque é sinal que você está investindo. Então, é um mundo que muda completamente e tira o ônus do contribuinte de interpretar a legislação e devolve para o ônus do fiscal interpretar a legislação, afinal está no CTN, deveria ser respeitado isso, é o agente fiscal de rendas, o responsável exclusivo por interpretar a legislação tributária. Obrigado. Nós, professor, é que nós contadores caímos num conto parecido com o SPED. Falaram que o SPED ia resolver os nossos problemas, que nota fiscal eletrônica ia resolver nossos problemas. Hoje continuamos com o SPED, continuamos com o GIA, com nota fiscal eletrônica. Então não vai acabar agora, me falaram, né? Eu também ouvi falar. É uma briga nossa aqui do SESCOM e das entidades. Não faz sentido. Usando os argumentos do período de transição, por que não pensarmos num período de transição para as empresas do Simples Nacional e para as empresas que têm um custo de folha elevado? O CECIF chegou a estudar um modelo de transição para essas? Por quê? Qual é um risco que eu vejo que pode acontecer? Eu vou dar crédito tudo que eu adquiri de outro consumidor do IBS. Ou vamos falar aqui de uma PJ. Será que não corremos o risco de desvalorizar ou incentivar a pejotização, desvalorizar a CLT? Será que não corremos o risco? Hoje já existe a pejotização no nosso mercado. Nesse período de 5, 10 anos, se nós não fizermos o trabalho com desoneração da folha, não corremos o risco do mercado incentivar o PJ em vez de incentivar um CLT? Qual a opinião dos professores sobre isso? Veja, a questão do Simples Nacional, na nossa proposta original, é de manter o Simples tal qual ele é hoje. E deixar na legislação a possibilidade da empresa que está no Simples optar por recolher o IBS pelo modelo geral de IBS, portanto, ele sai fora da apuração e ele passa, então, a operar o crédito e passar crédito para frente, que é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele ficar como está. E se ele ficar como está, ele vai pagar uma parcela e não vai aproveitar crédito e nem vai passar crédito. Então, essa é a proposta original. Na proposta da 110, foi admitido a possibilidade dele aproveitar o crédito e passar o crédito, mesmo continuando no Simples Nacional. Mas apenas passando o crédito que ele efetivamente foi recolhido efetivamente, e não essa coisa que nós temos hoje, né? Quem é que paga? Presunção, nós não vamos presumir mais nada, né? Nós vamos garantir o lançamento efetivo, né? Bom, então o Simples eu acho que está bem equacionado, não tem nenhum problema com o Simples, ele continua, e nós entendemos que a empresa do Simples que estiver no meio da cadeia, ele vai ter interesse em aproveitar os créditos e passar crédito, portanto ele vai optar para ser parte do clube VIP que o Eurico acabou de relatar. Então essa é a questão. No tocante à folha, nós temos realmente uma grande preocupação com a folha, e a proposta do CECIF é no sentido de que haja uma redução no recolhimento de maneira horizontal. Você reduzir, por exemplo, a zero toda a contribuição do primeiro salário mínimo. Não paga nada. E também reduzir ou acabar com a tributação que o patronal tem hoje acima do teto. O empregado não paga acima do teto. Então, a proposta é reduzir a zero. Agora, isso tem custo, né? Tem custo. É preciso pagar as despesas da Previdência, as aposentadorias, os auxílios, etc, etc, etc. Então, para fazer esta redução, é preciso encontrar uma outra fonte. Daí que o Eurico já disse que é importante que tanto a questão da folha, a redução dos encargos de folha, seja feito junto com a mudança no imposto de renda, de tal forma que um equilibre o outro. É preciso encontrar uma fonte. E nós entendemos que não é no consumo, que, como você disse, Jorge, já é muito elevado, se a gente chegar em 25% mesmo, já é muito elevado. Então, essa outra
essa outra parte da reforma, redução da folha e aumento do imposto de renda para compensar, seja feita no próximo semestre. Professor, Eu tenho um comentário que eu acho que é importante, que enfim, é sobre a transição para o setor de serviços. Então, grande parte do setor de serviços, incorporação de imóveis, os advogados, então acham que pagam só 8,65% de imposto. E vai aumentar para 25%. Na verdade, num sistema não cumulativo, não é 25%, é zero. Quem está pagando o imposto final é o consumidor final. Então, você pagar 25 não cumulativo, que é igual a zero, ou está pagando 8,65 cumulativo, que, enfim, encarece toda a cadeia e é muito mais do que zero dos 25. Então, há um equívoco aí, que o Auxílio Jorge Costa já falava, eu não pago alíquota, eu pago imposto efetivamente. O que vai ter, em termos de mudança, num modelo como esse, vai ser uma mudança dos preços relativos. O modelo todo foi feito para que o setor produtivo não pague imposto sobre o consumo. A concepção, a premissa inicial é que empresa não consome. O que a empresa compra é para exercer a sua atividade. Quando existe uma compra para consumo da pessoa física, que não é para a empresa, isso é fraude. Tá? É problema de polícia, é problema de sonegação, é problema de ação de agente fiscal, é uma outra situação. Mas a concepção do sistema é tudo que a empresa consome, ela repassa para o consumidor final e toma crédito. Então, se a carga tributária é zero dessas empresas, não tem sentido falar em isenção, não tem sentido falar em redução de base de cálculo, porque já é zero. Então, eu acho que há uma grande confusão no que diz respeito à comparação, e é muito difícil comparar esses sistemas cumulativos com não cumulativos, o fato que a não cumulatividade entra na cadeia e acaba prejudicando efetivamente o custo final dos produtos brasileiros. justamente isso, professor, porque a folha de pagamento, a tributação da folha de pagamento é cumulativa, né? E hoje, por exemplo, o setor de serviço tem uma carga e o custo maior do setor de serviço é a mão de obra, né? Então, é por isso que eu falei que talvez se pensássemos no período de transição, como há uma preocupação com os incentivos fiscais, poderia ter um período de transição para que as alíquotas chegassem igual. No momento que eu conseguisse tirar o imposto cumulativo da folha para o setor serviço, por exemplo, que pesa muito, a gente estuda aí 40%, 50% do custo do setor é folha de pagamento e acumulativo, e sem crédito do IBS, eu acho que poderia ser uma solução até política para que, no momento dos incentivos, como está tendo a preocupação do incentivo, também ter essa preocupação da alíquota. Porque o imposto não é 8%, né? Está embutido lá, então você vai estar em 12%, 13% na formação do preço. Mas aí é uma discussão mais teórica. É só uma ideia para se pensar e se jogar aqui no ar. Só queria voltar no Simples Nacional, professor, que é a grande maioria, talvez, dos nossos clientes, né? E se a promessa do professor for cumprida pelo governo, porque eu sei, porque todo mundo lembra da CPMF, que foi promovida com uma ideia, mas foi promovida com uma ideia e a gente sabe que tecnicamente foi com uma ideia e politicamente virou outra coisa. Então esse é o grande receio com a política brasileira tributária, né? Na questão do Simples é a mesma coisa, né? As pequenas empresas, por que elas fogem do não cumulativo? Pela complexidade. Se essa não complexidade for real, né? Se de fato nós conseguimos implantar, para mim é natural que as empresas saiam do Simples e vão para o sistema simples, porque o Simples hoje não tem nada de simples, né? Pois é, Rogério, eu queria te dizer, eu nunca vi um Simples tão complicado. Temos aí 6 tabelas e uma série de fator R, uma série de coisas. Mas
pelo menos nós recolhemos uma única guia de imposto. Essa é a sensação da simplicidade. Queria que pensasse também, porque a estrutura das pequenas empresas está para o incentivo fiscal das grandes, está o simples para a pequena, culturalmente. Tá bom? Acho que se o professor puder pensar e passar para os políticos algum projeto, é o ideal. Nota fiscal, crédito, débito, todos os contadores, nós entendemos isso. O nosso medo é as vírgulas que são colocadas nos projetos técnicos. Eu queria colocar uma questão aqui que eu acho que é importante, Jorge, que você tocou aí, relevante. A grande maioria das empresas são do simples, né? E, como você bem disse, o simples ficou muito complicado, né? Principalmente depois que aumentou o limite, e isso colocou muitos estados com praticamente 100% das empresas no simples, e isso pesou na arrecadação dos estados. E, obviamente, não há ação sem reação. Houve uma reação dos estados. Qual foi a reação? Instituição tributária. Então, enfiou a instituição tributária em tudo quanto é negócio. A instituição tributária, que era um instrumento para facilitar a fiscalização, para facilitar o funcionamento da economia e tal, de repente passou para ser tudo. Então, isso trouxe realmente uma complicação muito, mas muito grande. E hoje, objetivamente, as empresas estão no simples, não é porque é simples, não. É por conta do pagamento sobre a folha, que é bem menor do que quando incide sobre a folha de verdade, quando incide sobre o faturamento. Então, o maior atrativo para o simples não é o imposto sobre o consumo, é a folha. Então, por isso que nós entendemos que esse modelo do IBS, ele será efetivamente simples, porque ele nasce simples, ele não tem como ser diferente, ele nasce informatizado. Então, seguramente, os contadores vão perceber claramente isso, que é muito mais simples. E hoje, Jorge, os contadores, e eu estou aqui falando na casa deles, operam a contabilidade com uma tranquilidade incrível. É bem diferente de quando eu comecei, que fazia o diário à mão ali, caixa a diversos a diversos, o diabo a quatro. Gente, ninguém faz isso. Hoje eu tenho uma pequena empresa, a minha contadora, que eu não faço minha contabilidade por óbvio, me manda mensalmente, me manda o balancete, tudo lá bonitinho, certinho. Enfim, hoje nós não precisaríamos nem fugir da contabilidade. Eu acho que esse sentido, nem está nas nossas contas, mas eu, como contador, acho que a gente devia voltar a fazer contabilidade. Valoriza a nossa profissão, valoriza o sistema tributário, fazer a contabilidade mesmo. Não precisa essa quantidade de presunção que a gente acaba pagando mais imposto do que devia, em muitos casos. Privilegia os negócios de alta margem e penaliza os mais concorrenciais. Então, eu acho que o simples, neste caso do IBS, na maneira como nós estamos pensando, vai ficar efetivamente muito simples, e acho que a hora que for enfrentar a questão da folha, e eu acho que o governo vai precisar enfrentar a questão da folha, mas eu acho que só faz sentido enfrentar a questão da folha para reduzir a pejotização junto com o imposto de renda. Porque se a gente não tomar cuidado, tem que entender que a contribuição sobre folha é um tipo de imposto de renda. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E eu gostaria de ter a oportunidade, no semestre que vem, vir aqui, eu e o Eurico, meu parceiro, discutir renda e folha. Tradicionalmente, eu vou atrás de quando acontece uma operação e vou identificar ali qual que é o sujeito, e a ideia é que sempre é uma operação mercantil e que eu tenho uma pessoa jurídica como contribuinte. A ideia do BS é simplificar isso. Eu não preciso ser pessoa jurídica para ser contribuinte. Então, basicamente, o conceito só vale a pena para o Estado dar esse benefício de ser um contribuinte do clube VIP do IBS para quem fatura um certo nível de receita. Então, um cálculo preliminar, quem fatura acima de R$200 mil por ano
Então, obrigatoriamente, faz parte desse clube. Quando faz parte desse clube, ele não paga IBS porque tem direito à não cumulatividade. E, para fazer parte desse clube, basta ele, obrigatoriamente, faturar mais de R$ 200.000. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Então, a nossa intenção é tratar tanto pessoa física como jurídica de forma idêntica. Eu faço a inscrição como pessoa física, eu só informo os meus fatos, gero a nota fiscal eletrônica, no final do mês recebo, posso pedir os créditos de volta ou pagar a diferença, mas sem distinção, sem a necessidade de estar me transformando em pessoa jurídica. Isso é uma novidade que eu ainda não tinha escutado, professor. Só para terminarmos, eu vou fazer a última pergunta e depois eu vou pedir as considerações finais. Pelo que eu entendi até agora, a pergunta é sim, mas vai acabar as retenções na nota fiscal, onde eu tenho que hoje eu tenho que reter do meu tomadora lá os 4,65%, que é 3 PIS/COFINS, da contribuição social, não se fala mais em retenção na fonte no IBS. É isso que eu entendi. Hoje, pelo modelo proposto, acabamos com que hoje nós sabemos quanto custa os dois lados, para quem retém e para quem toma, porque existe toda uma obrigação e o governo já tem tudo isso formatizado. Nesse modelo não existe retenção. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Jorge? Veja, o modelo não é de retenção. Né? Esse modelo de retenção ocorre apenas no PIS/COFINS, né? Nós não temos retenção no ICMS, né? Retenção só. Vai que alguém escuta. Não vou dizer que eu não pensei nisso, né? Então, a retenção é fundamentalmente PIS/COFINS, imposto de renda, que já isso é antigo e tal, né? Que segue o padrão do imposto de renda retido na fonte, né? O grosso do arrecadado do imposto de renda é o retido na fonte. Esse modelo não trabalha com essa questão de retenção. Então, se a gente passar o modelo do IBS nacional, então nós vamos juntar o PIS e o COFINS. Então não dá para fazer PIS/COFINS do jeito, o que era PIS/COFINS, o pedaço do PIS/COFINS do jeito e o pedaço do ICMS, do ISS de outro. Não tem condição. Então a ideia é que não haja esse tipo de retenção. No entanto, eu acho isso muito importante, e eu conversava com o Batistão logo que cheguei aqui, uma coisa muito importante. O modelo de débito e crédito do IBS, ele vai estar amarrado não só no destaque da nota fiscal. Hoje, no caso do ICMS, você emite a nota, destaca o ISS e o ICMS, você só diz quanto é, nem destaca, né, porque está por dentro, está escondido ali dentro, você apenas coloca aquilo. E a empresa adquirente registra aquele crédito, quer ele tenha sido pago ou não. Então, aqui na nossa proposta, o adquirente só terá direito a crédito se o vendedor, se o fornecedor efetivamente recolheu. Isso vai mudar fundamentalmente a relação entre fisco e contribuinte e entre os setores econômicos. Porque é fundamental, só para fechar, é fundamental que cada empresa, de acordo com os novos modelos de gestão, conheçam efetivamente o seu cliente e o seu fornecedor. Então, se você compra de um fornecedor que não recolhe imposto, você só compra uma vez. Você nunca mais compra desse camarada, né? Por quê? Porque isso é fundamental, senão você não vai ter crédito. Então, não tem retenção, mas para que haja efetivamente o crédito, o modelo exige que o imposto tenha sido recolhido. Porque senão não tem como você ter um sistema para garantir a devolução dos créditos. Como é que eu devolvo o crédito se ele não recebeu? Eu tenho uma entidade administradora. A entidade administradora é igual ao banco, né? Você põe um cheque sem fundo, tá bom, ele não devolve o dinheiro para ninguém, né?
Obrigado, professor. É exatamente isso. Mas vai ter transparência para eu saber que o fornecedor não reconhece. Exatamente. O modelo de contabilização distribuída significa que o mesmo Internet Bank, você entra e vê sua conta. Então, o seu gerente do banco vê a sua conta, você vê a sua conta. Esse aqui é mais ainda, porque você vê a sua conta e vê que o seu fornecedor pagou ou não pagou. Se ele pagou, você imediatamente o sistema já te dá o crédito. Não tem. Esse modelo, gente, ele é tão simples e ele é absolutamente informatizado que você não precisa pedir nada, não precisa fazer nada. Objetivamente, só tem duas obrigações acessórias para fazer. SPED, modelo K, modelo L, modelo J, modelo sei lá o quê, tudo acaba. Você só tem que fazer duas coisas. Primeiro, o vendedor, o fornecedor, emite a nota fiscal. Ponto 1. Adquirente diz que efetivamente ele pediu aquilo, que já é hoje. Né? A nota fiscal já existe. Você emite aqui, você tem que aceitar ali. Então, diz que é. Segundo, você diz que aquela mercadoria, aquele serviço dá direito a crédito. Você diz que dá direito a crédito. Porque só você sabe se é a caixa de uísque que você tomar ou se faz parte do sua mercadoria que você vai vender. Você diz, dá direito a crédito. Acabou. O resto tudo é automático. A guia vem para você no fim do mês. Pelo jeito, eu vou começar a fazer contabilidade. Ah, pois é, eu acho isso muito importante. Eu vou pedir para os professores uma consideração final, o que gostariam de falar para o nosso público. Estamos falando praticamente ou quase exclusivamente para contadores, técnicos, empresários da contabilidade. E eu tenho certeza que é um público qualificado e entendeu muito bem o que foi exposto. Por favor. Eu acho que a reforma tributária é um processo civilizatório, é a noção que nós somos um país, estamos juntos no condomínio, e hoje em dia, em função das distorções do sistema tributário, enfim, uns ganham, outros perdem. Eu tenho um conflito entre União, Estados e municípios. O que a gente está propondo é um novo federalismo cooperativo, em que eu tenho uma única legislação compartilhada por União, Estados e municípios, em que todos trabalham juntos dentro do mesmo sistema e que mudam a relação do contribuinte. Enfim, o contribuinte não passa a ser como é tratado hoje em dia como um criminoso, sempre com o pressuposto que é um bandido. Na verdade, o contribuinte é tratado como alguém que está exercendo o ambiente de negócios, é um sistema que foi feito para favorecer o ambiente de negócios, para criar legalidade, para incluir o cidadão, os 230 milhões de brasileiros que pagam tributo, no debate sobre reforma tributária, para, através da mudança, que é muito importante, da tributação da origem para o destino, não é mais a empresa que paga, quem paga é o consumidor final. Com isso, distribui renda por todo o Brasil, especialmente para os municípios mais turísticos, onde as pessoas vão gastar lá e criam externalidades negativas, favelas, pessoas com problemas sociais. Então, esse é um modelo que está sendo pensado efetivamente para criar uma nova situação, um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil, investimento para o Brasil. A gente tem uma nova situação geopolítica com a guerra na Rússia, de problema de petróleo, de problema de energia. O Brasil tem um grande potencial de energia. As empresas estão olhando para o Brasil para buscar energia verde aqui, só que não tem coragem de implementar ICMS, ISS, PIS, COFINS. Estados Unidos e China estão de olho no Brasil para investir em indústria de semicondutores, mas não funciona chip que sai com IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS. Enfim, a gente tem que resolver esse problema. É uma questão estrutural, uma questão de estar organizando e trabalhando juntos, entender que é um jogo de ganha-ganha. As pessoas falam, mas alguém vai perder para ganhar? Não. O fato é que no futuro, assim, o Brasil vai crescer, a produção vai aumentar, o investimento vai aumentar e o sistema tributário vai deixar de ser um problema e vai fazer com que nós realmente entremos no mundo do investimento, no mapa dos investimentos, e com isso a gente consegue mais emprego, mais renda, mais qualidade de serviço público. Essa é a nossa esperança. Obrigado, professor. Bem, eu queria agradecer aqui o convite, Jorge, do Batistão, para falar para essa categoria que eu prezo muito,
E queria lembrar, Jorge, que os contadores sempre foram arautos de mudança, né? O pessoal às vezes diz, não, porque o contador é conservador, tal. Pelo contrário, eu na minha vida profissional me lembro de registrar diário à mão, já comentei, diversos a caixa a diversos, o diabo. Depois nós passamos para a ficha tríplice, você talvez não lembre, que você é mais jovem. Depois que nós fizemos ficha tríplice, passamos para o front feed, que você tinha um frontal, você punha a ficha e lá atrás tinha o diário. E a máquina era fora de soma, somava aqui, digitava aqui, somava aqui. Depois passamos para a máquina com multiplicadores, contadores, 3, 4, 5, informatizado. Depois com o sistema de informática. Eu mudei o sistema de contabilidade aqui em São Paulo, nós implantamos o CIAFEM ali na década de 90, no governo Covas, e onde os contadores foram a ponta de lança da transformação. Então, eu acho que uma reforma tributária desse tipo vai realmente demandar o esforço, o trabalho e a coerência e a inventividade dos nossos contadores, porque vai ser preciso. Vai ser uma revolução a implantação do sistema de imposto de natureza. Vai ser efetivamente uma revolução e eu acho que os contadores brasileiros estão preparados para assumir esse desafio. E nós vamos fazer a proposta da reforma tributária, a nossa reforma, que não é nem a 45 nem a 110. O deputado Raul vai vir aqui, vai ser a 155, que é a soma das duas. Obrigado, professor. Agradeço a participação dos professores, agradeço você que está nos ouvindo até esse momento. Acompanhe os outros programas e teremos várias conclusões no final do nosso seminário. Um grande abraço a todos, muito obrigado.